Bom dia! Manhã de quarta-feira, dia 15 de abril. Estamos começando na hora do café, esperando que hoje não tenhamos todos os problemas que nos realmente tiraram da paciência durante toda a terça-feira. Não conseguimos, só fomos conseguir regularizar por uma via transversa a postagem, o upload do vídeo a 1 da madrugada de hoje, acredite. Quero mandar um abraço ao Guga Ribeiro, que testou algumas alternativas, inclusive postando no canal dele, em oculto, mas só para ver se estava com algum outro problema. Enfim, muito importante. Agora, no começo da madrugada, recebi uma mensagem do João Martins, da Paraíba. Aí vai um abraço para ele e para todo o povo da direita da Paraíba, ele que sempre acompanha o nosso canal. Continuamos com nossas energias voltadas, centradas na busca dos 100 mil inscritos, que é um desafio e que é muito importante que você participe. Eu vou passando o cafezinho enquanto a gente conversa, porque hoje, mais do que nunca, eu preciso de café para me manter acordado. As pessoas perguntam, Alfredo, destes cafés, qual é o melhor? Não existe o melhor café, existe aquele café que você gosta mais. Vou contar rapidinho a história. Certa feita eu estava conversando com o enólogo Luiz Duarte, excepcional enólogo português, um dos melhores do mundo, e eu fiz essa pergunta para ele. Qual era o melhor vinho? Ele disse, o melhor vinho é você quem define. O melhor café também, você vai definir de acordo se você gosta de um café com mais acidez, mais frutado, se você vai gostar de um café mais ameno, se você vai querer um café mais suave, enfim. Mas este que eu estou tomando hoje, preciso, porque eu não dormi, é um café lá da Fazendas Dutra, que é um café catuí vermelho e amarelo. Pelo que eu andei pesquisando, os cafés catuí são os cafés mais, digamos, mais doces, assim, que podem ser mais facilmente tomados sem açúcar. Vamos lá, né? Eu quero... vocês viram que tem um detalhezinho novo aqui nas xicrinhas que eu trouxe lá de Formiga, em Minas Gerais. Isso é uma indireta para Aldebaran, lá de Florianópolis. Eu sei que ela tem umas xícaras de ágata e uma hora dessas chega até as minhas mãos. Eu recebi ontem a visita, e eu estava envolvido com a questão da subida dos arquivos e não pude dar toda a atenção, mas eu recebi um estudo, um histórico sobre o coronavírus, os episódios do coronavírus no Brasil. Eu não fiquei com a autorização de usar o nome da pessoa, mas eu sei que ele vai entrar em contato comigo hoje ou amanhã, mas está muito bom. Não li ele ainda naquela leitura mais cuidadosa de quem realmente está pesquisando, mas fiz uma leitura rápida, são dados muito interessantes e vai dar para inclusive fazer um roteiro para que a gente entenda o processo do vírus chinês, do coronavírus em nosso Brasil, e mostrar aonde houve omissão do Maledeto, onde houve omissão do Congresso Nacional, e mostrar que as ações do governo federal, do presidente Bolsonaro, sempre estiveram centradas na antecipação dos problemas. Essa é uma realidade que, se você pesquisar desapaixonadamente, você verá. Vamos embora. Você já está inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva, ative o sininho, compartilhe em suas redes sociais, comente, participe. Se você tiver condições, participe do Superchat, para nós é muito importante, ou então que você se insira nessa comunidade do Apoia-se. Você pode contribuir a partir de R$5 por mês. Para nós isso faz diferença. Vamos para as notícias? Logo teremos uma vinhetinha aqui para fazer a divisão, né? O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, disse ontem que o número de pacientes curados do vírus chinês é de 14.026, que representa 55% do total de 25.262 casos diagnosticados da doença. Ainda tem
9.704 internados e 1.532 morreram. Por isso que eu estou com essa camisa. Eu não sei se eu fui o primeiro, mas eu fui o mais chato. E me vali inclusive da amizade com o comandante Whindersson para ele fazer chegar ao presidente Bolsonaro a necessidade do Ministério da Saúde e da Agência Brasil passar a anunciar o número de recuperados. Eu sei que esse recado chegou ao presidente, muito obrigado, Whindersson, e eu sei que agora está assim. Tanto isso incomoda a mídia que ontem uma das perguntas foi: isso é uma forma de querer tirar o impacto da doença? Não, coleguinhas, isso é uma forma de mostrar que não é apenas gente que morre, mas gente que se recupera também. Claro que a mídia não gostou. E quero mandar um abraço para o Fábio, meu sobrinho lá de Porto Alegre, Fábio Oliveira, filho da Celita e da Genoa. Ô, Fabinho, tem um defeito só, é colorado. E o Fabinho mostrou que ele foi um dos primeiros, foi o primeiro na coletiva ontem a cobrar e elogiar a questão dos curados, porque ele acompanha a minha batalha faz muito tempo. Porque eles falam de subnotificação. Não dá para falar dos curados por causa da subnotificação, que é a nova palavra da ordem. No entanto, muitos curados também estão nesse universo dos subnotificados, que não são tratados nessas estatísticas. O meu vizinho teve coronavírus com todos os sintomas, fez o isolamento em casa e ficou curado. A sessão terror começa agora. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também conhecido como Batoré, criticou os discursos dos colegas que defendem o uso da verba destinada ao fundo eleitoral para o combate ao novo coronavírus. Para Alcolumbre, trata-se de um discurso demagógico. Ele é o certinho. Na verdade, este cara é um pilantra, um sujeito venal. Vocês viram que eu não estou usando palavrão. O programa de ontem, que já está no ar aí, vocês verão que eu passei o programa todo me cuidando para não falar palavrão. Certo? E vou cuidar e continuar. Mas que tem horas que para um sujeito como o Davi Alcolumbre, só mesmo um palavrão para identificar o cara, para dimensionar a sordidez da existência humana de uma figura dessas. Uma baita de uma notícia depois desta porcaria de posicionamento do Alcolumbre. Porcaria, palavrão? Acho que não, né? Aos 99 anos, o ex-integrante da FEB, Força Expedicionária Brasileira, Armando Pivetta, recebeu alta ontem do Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília, após internação pelo vírus chinês. Ele é o brasileiro mais velho a receber alta após o tratamento do vírus. 99 anos. Abração. Não dá para abraçar muito forte, porque ele já deve estar mais fragilizado, mas um abraço no Armando Pivetta e nos seus familiares. Seguindo aí, o impacto das medidas adotadas para conter a pandemia do chinesinho já causou um baque de 3,9 bilhões nas operadoras e agências de turismo do Brasil. Os cancelamentos já passam de 90%. Os dados foram divulgados pela Abrastu, Associação Brasileira de Operadores de Turismo, que pede a rápida implementação de políticas públicas de apoio ao setor turístico, a todos os setores, né? Vamos para as manchetes? Vamos girar o Brasil? Índice de cura no país entre infectados é de mais de 50%. Vocês verão agora que como a Agência Brasil e como o Ministério da Saúde começou a tratar dos curados, eles naturalmente, os jornais, começam a replicar, menos aquelas santificadas centrais do caos, Globo, Folha e em parte o Estadão. Os demais começa a publicar. É por isso que eu me debato aqui, por isso que eu luto. Inclusive botei essa camisa azul para saudar isso. Poxa, a Agência Brasil tem um trabalho muito importante a cumprir. A Agência Brasil não pode ser só um depósito de esquerdistas. Caramba, ela tem que estar a serviço do Brasil.
Gazeta do Sul. Santa Cruz tem menor incidência de casos por população no estado. Jornal NH. Ampliação de leitos de UTI no hospital municipal pode levar mais de um mês. O Brasil vai continuar pagando a conta de governos e mais governos canalhas que não investiram em saúde, que não investiram na infraestrutura da saúde. Trataram de encher os bolsos, fizeram estádios, fizeram pistas de corrida, à torta e à direito. Mas em saúde, rouba-se mais do que se faz. Notícias do dia. Custo de hospital de campanha em Santa Catarina recebe críticas. Ali, velho, eu tô falando, o hospital de campanha de norte a sul está sendo usado para hospital para arrecadar fundos de campanha ou para campanha. Gazeta do Povo, lá de Curitiba, Sérgio Moro, exclusivo. Não devemos antecipar o caos na segurança. Corretíssimo. Folha de Londrina, levantamento aponta perda de 60 mil empregos formais no Paraná. E para completar, a manchete do Diário de Campos. MP ajuiza ação pedindo fechamento imediato do comércio em Ponta Grossa. O MP atua como xerifão, né? Mas ninguém do Ministério Público chegou assim, olha, nós vamos cortar nossos salários, que são nababescos. O salário inicial aí da faixa de 25, 28 mil. Peraí. Tá certo que teve um de Minas aí que eles já andou reclamando que o salário era muito baixo, que ele não conseguia viver com esse valor. Mas quem sabe o Ministério Público reduz aí pela metade o salário dos seus integrantes. Ajudaria bem mais do que proibir simplesmente a atividade de quem quer e precisa produzir, gerar riqueza, gerar dinheiro para pagar os tributos com os quais são pagos inclusive o salário dos membros do Ministério Público. Jornal do Comércio do Recife, contra Bolsonaro. Essa manchete aqui, eu acho que passou despercebida essa manchete pelo pessoal lá, não foi censurado, mas essa manchete ela é sensacional, escutem só. Contra Bolsonaro, bancada do Nordeste aprovou mais de 50 bilhões para ajudar São Paulo. Cara, se tem uma coisa que é inerente aos esquerdistas, é a burrice. Eu vou ler de novo a manchete. Bancada do Nordeste aprovou mais de 50 bilhões para ajudar São Paulo apenas para prejudicar o Bolsonaro. Velho, não adianta. Não adianta, dona Ju. Não adianta, meu amigo Mário, todos os que entram aqui. Alô, petista, volto a dizer, seus comentários continuarão sendo bloqueados, a menos que você pague no superchat, daí eles ficam em destaque, daí eu não posso eliminar, né? Que eu, como descendente de judeus, não vou jogar dinheiro fora. O Fluminense de Niterói, ações de cobrança da dívida ativa ficam suspensas durante o período de isolamento social na cidade, no caso Niterói. Folha Vitória, Petrobras reduz novamente os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. No acumulado do ano, gasolina caiu 48,2% e o diesel 35,4%. E nas bombas da sua cidade, caiu quanto? Aumenta o lucro desses donos de postos que atuam em cartel. Jornal Extra de Alagoas, pacientes poderão ser tratados com cloroquina em Alagoas. Volto a dizer, cloroquina pode não ser a solução, mas é uma esperança. E quando você está doente, tudo que você precisa é de esperança. Tribuna do Norte de Natal, cura de pacientes chega a 65% em Natal. Vocês estão vendo o que eu falei? Se a Agência Brasil muda o enfoque, se o Ministério da Saúde possibilita uma outra leitura, claro que as pessoas querem ter esperança. Ou vocês acham que alguém se sente bem olhando um jornal nacional que eu não assisto, mas as pessoas me falam que parece ser um anúncio de funerária? Que é isso? Correio da Paraíba, a Gevisa proíbe testes rápidos em farmácias e drogarias. Vou ler rapidamente. Por força da legislação sanitária nacional,
a execução dos testes rápidos ou testes laboratoriais remotos para a detecção do novo coronavírus não é permitido nas farmácias e drogarias ou em qualquer outro ambiente diverso de laboratórios clínicos, postos de coleta ou serviços de saúde pública, ambulatorial ou hospitalar. Todo mundo quer ganhar. Olha, tenho aqui um teste para ver se você está grávido. Opa, isso foi o Bolsonaro, né? Que foi na farmácia para comprar um teste de gravidez. Bolsonaro é um barato. O liberal. Quem não respeitar decreto pode ir para a cadeia, alerta secretário de segurança. E se na cadeia o cara contrair vírus? Daí como é que fica? Como diz um amigo meu, de repente é mais vantagem você ir para a cadeia e receber o auxílio reclusão. Por falar nisso, esses presos que foram postos em liberdade aí por juizecos do país todo, eles continuam recebendo o direito à reclusão mesmo estando soltos? Como é que fica essa questão? A região de Itabuna, na Bahia. Já falei e vou repetir, eu gosto demais desse site. Números da CESAB não fazem sentido. Rapidamente. Ilhéus tinha nessa terça-feira, ontem, 47 casos de coronavírus para uma população de 163 mil pessoas. Logo, a incidência da doença é de um caso para cada 3.468 pessoas, ou 0,0003% de infectados. Porém, a Secretaria de Estado da Saúde do PT criou um outro diferencial para dizer que lá há o caos. Itabuna tinha ontem 28 casos para uma população de 218 mil habitantes. Logo, um caso para cada 7.785. Isso dá 0,0001% da população. A CESAB, que é a Secretaria de Estado de Saúde, ela precisa explicar, mas eles não sabem, eles vão manipulando os números. Como me ensinou um filho meu, a estatística, os números são usados apenas para manipular. O Hans Fischer, no livro chamado Sem Pátria, trata disso. Em momentos de guerra, usam-se os números para assustar. A realidade, continua lá o Itabuna, é que o número de casos de coronavírus nas duas cidades é inferior ao de dezenas de outras doenças que pararam de ter sua estatística divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde, como sífilis e tuberculose. A própria quantidade de mortes pela doença é inferior ao número de homicídios em um único fim de semana em Salvador. Pá! Parabéns, pessoal de Itabuna, desse site. Tribuna da Bahia. Salvador não está vivendo uma situação de pré-colapso, assegura ACM Neto. Cruzeiro do Sul. MP investiga a distribuição de merenda escolar em Sorocaba durante quarentena. Vou tomar aqui o meu café. E rapidamente um golinho d'água. Tribuna de Santos. UPA Central passa a fazer triagem de pacientes na área externa da unidade. Correio Popular de Campinas. SECOM muda tom e adota mote proteger vidas e empregos. SECOM do governo federal. Que lamentavelmente continua utilizando o Google para a distribuição de mídia. Logo, o Google que persegue, omite e esconde os canais conservadores. Vai entender a SECOM. É mais fácil você entender a cabeça de um rinoceronte do que do pessoal que comanda a SECOM. Diário do Nordeste de Fortaleza. Isolamento social reduz em até 50% a quantidade de ozônio no ar de Fortaleza. Com menos gente circulando é normal. Campo Grande News. Com vendas em baixa, lojas do centro vão estender horário para atrair clientes. É uma medida lógica, porque se você estende o horário de atendimento, você também tem naturalmente uma menor aglomeração de pessoas. Atual Amazonas. Índios venezuelanos são transferidos de abrigo em Manaus para evitar aglomeração. Leva para a sede do PT. Leva todos esses índios lá para o sítio de Atibaia.
Leva para um desses acampamentos do MST. Lá está cheio já de armas mesmo da China. Então leva para um assentamento do MST, para o sítio de Atibaia. Você sabe por que esses índios coitados? É coitados mesmos, vivem numa condição subhumana. Eles fogem do paraíso lá da Venezuela, que é o paraíso sonhado do povo do campo da esquerda. O estado do Maranhão Equatorial começa a isentar conta de energia elétrica. Estado de Minas, se pico do Covid-19 ocorresse hoje, metade dos pacientes graves ficaria sem vaga em UTI. Isso é a manchete lá de Minas. E você sabe por quê? Eu vou contar uma historinha rápida assim. Ser dono de leito de UTI é um dos melhores negócios do Brasil. Boa parte dos leitos de UTI dos hospitais no Brasil são terceirizados. Existem empresas que alugam as áreas dos hospitais para montar as UTIs. E aí depois elas impõem o preço. Teve inclusive um secretário de saúde aqui do DF, no governo do PT, que é dono da maior rede de leitos de UTI. Ou seja, os governos estaduais, os governos municipais não investem em leitos de UTI porque aí é mais fácil serem obrigados pela justiça a contratarem os leitos de empresas privadas, não é nem de hospitais privados, é de empresas privadas que alugam o espaço dentro dos hospitais. Por isso que as UTIs são verdadeira máfia. Volto a dizer, teve um secretário de saúde aqui do DF que era dono de muitas unidades de UTIs aqui no DF e em outros estados. Diário do Rio Doce, obras do Hospital Regional de Valadares serão retomadas e governador garante sua conclusão. Só não disse quando, né? Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, Vigilância Epidemiológica de Minas diz que pacientes com quadros brandos não serão testados. Mas se ficarem curados, teriam que ser tratados como, ou pelo menos serem aceitos como parte das subnotificações. Folha da Manhã de Passos, vereador quer reduzir os salários de políticos e secretários em Paraíso. Olha que maravilha! São Sebastião do Paraíso. No entanto, ele quer que isso só valha a partir de janeiro do ano que vem. Quer dizer, ele quer legislar sobre o salário de vereadores e do prefeito e vice do próximo mandato. Corta agora! Seja homem, corta 50% do salário de prefeito, de vice, dos vereadores e de todos os cargos comissionados. Aí sim estaria fazendo uma coisa demagógica, mas coerente. Triângulo Notícias, Monte Carmelo, pertinho de Araguari, tem 4 casos confirmados por coronavírus, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Diário de Uberlândia, investigado pelo Ministério Público, secretário de Planejamento pede exoneração em Uberlândia. Preferiu pedir exoneração para, de repente, esperar o camburão da polícia em casa, né? Não ser buscado na sua secretaria. Vamos lá, Jornal da Cidade Online. Obrigado, rapaziada. Inexplicavelmente, Witzel compra respiradores pelo dobro do preço. Querer o que do Witzel? De Brasília, homem de 99 anos é o mais velho a receber alta após contrair Covid-19. Já falei desse caso. Tem 99 anos, é aqui de Brasília. Membro da FEB, Força Expedicionária Brasileira, porque ninguém nunca foi, sempre vai continuar sendo. Justiça em Foco, risco penal de não vacinação de crianças e adolescentes. Misto Brasília, empresas de jornalismo cortam salários e horas de trabalho, mas na verdade as empresas de jornalismo, elas estão numa decadência filha da mãe. E esse processo, ele não acontece agora, ele já começou desde o ano passado. O ano passado, os jornalistas de Alagoas que trabalhavam na organização Arnon de Mello, do senador Collor de Mello,
por exemplo, tiveram um corte no piso salarial de 3.600 para 2.100. Lembre-se que em junho de 2019 a Globo começou a cortar salários. Agora, essas empresas, que têm cada vez menos relevância, porque optaram em ir contra o Brasil, essas empresas estão realmente tendo que fazer uma limpa nos salários para tentar sobreviver. Vão acusar o coronavírus, não, é a falta de caráter dos seus donos que preferiram colocar, porque aqui fala especificamente de Folha, essa matéria do Ministro Brasília, fala da Folha, do Estadão, são empresas que sempre mamaram muito nas tetas generosas das verbas publicitárias do governo federal, porque não é apenas a questão de pegar anúncio do governo. Aí você tem um quadro muito mais amplo do que anúncios, porque nenhuma empresa de comunicação hoje é apenas uma empresa. A Folha de São Paulo, por exemplo, tem uma daquelas maquininhas. Elas ganham dinheiro em outras atividades. E elas vão sim aproveitar o vírus chinês para colocar a culpa no vírus chinês e cortar salários. Mas a culpa da atual situação de decadência da mídia brasileira é da própria mídia e de suas opções. Vamos pelo mundo? El País de Montevidéu. Mides inicia investigação por doações de equipamentos médicos que não saíram do porto. Mides é o Ministério do Desenvolvimento Social lá do Uruguai. Detalhe, não são equipamentos especificamente para tratar do vírus chinês, mas são equipamentos médicos, inclusive respiradores e infinidade de outros equipamentos, e que chegaram lá no porto de Montevidéu, você sabe quando? No inverno de 2017, nos governos da esquerda. E ficou lá jogado num depósito do porto de Montevidéu. Inverno de 2017. Isso é o governo da esquerda, sem controle, sem compromisso, sem responsabilidade, sem idoneidade, sem caráter, sem vergonha na cara. El Mercúrio do Chile. FMI prevê contração de 4,5% da economia chilena em 2020. No entanto, aponta que, por conta de sua matriz e suas políticas, o Chile deve ser aquele país que mais rapidamente sairá da crise do vírus chinês. Andina, do Peru. Zeballos destaca que o Peru é o país com mais exames realizados na América Latina. Eu já disse que lá no Peru tem uma diferença, e no caso esse Zeballos, ele é o presidente do Conselho de Ministros. Deutsche Welle. Negacionista alemã da pandemia é internada em clínica psiquiátrica. Como eles não conseguiam refutar e nem calar a boca dela, fizeram a coisa mais simples. Pá! Hospital psiquiátrico para ela, é uma louca. Não foram debater os argumentos dela. Foram simplesmente botar ela no hospital psiquiátrico. Isso é o viés esquerdista hoje que domina os países da Europa. Com exceção aí de Polônia, Hungria, o resto está tudo indo nesse caminho totalitário. Rádio França Internacional. Apesar do confinamento, França registra mais de 100 mil casos da Covid-19. É de se perguntar realmente se o confinamento é efetivamente eficiente e em que nível. Não estou negando a existência do vírus chinês. Só estou achando que estão matando mais o paciente do que o vírus. NHK do Japão. Governo japonês alerta para incidência de casos graves em jovens. Lá do vírus, né? Rádio Televisão Portuguesa. Guterres contesta a redução de apoios à OMS. Lembrando que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, é português, por isso que a RTP deu esse destaque. E ele se referia ao fato de que o Trump, cansado de sustentar a farra da ONU e de seus organismos multilaterais, cortou o dinheiro da OMS. Por quê? Porque a OMS foi conivente, omissa e não teve coragem de enfrentar
o vírus chinês da forma adequada. Se preocupou mais em proteger a China do que proteger a sociedade do mundo todo. Itália, ANSA Itália. Então lá, né? Itália testa primeiras concessões em isolamento. Financial Times, aí em cima do que o Guterres falou antes, Trump suspende financiamento à Organização Mundial da Saúde. La Vanguardia, Espanha ainda não cumpre os requisitos da OMS para sair do confinamento. Essa matéria é porque a Espanha realmente começou a sair do confinamento. A OMS quer exigir para que um país saia do confinamento os seguintes dados: controlar a transmissão, detectar novos casos, hospitais e residências asseados e disponíveis, escolas e centros de trabalho adequados à nova realidade higiênica e de proteção ao vírus, fim dos casos importados, população conscientizada. É prisão perpétua para nós. A OMS, com esses 6 postulados, declara a partir de hoje é prisão perpétua para o mundo. Tá aí, o Trump tem que cortar a mesma verba. Agência Brasil, Alcolumbre critica o uso de fundo eleitoral para combate ao Covid-19. Já falei desse assunto. Vamos tomar mais um café? E também uma água para fazermos nossa conversa final. Está na ordem do dia, mais uma vez, a demissão do maledeto lá da saúde. Na verdade, ele sabe que ele fez muita porcaria, apesar do apoio da mídia. Ele sabe que ele cometeu muitos erros, cometeu muitas omissões, se preocupou muito em pequenas briguinhas, em pequenos privilégios, em pequenos benefícios, e agora ele tenta uma saída honrosa para ele. Tanto assim que aquela entrevista que ele deu ao Fantástico é a entrevista de alguém com absoluta falta de caráter. Acredito que a demissão dele é um processo natural. Quem entrará no seu lugar, não sei. Mas eu acredito que seja a hora de fazer uma limpa no Ministério da Saúde. Como tem aquela expressão, né? Já que vai mandar o maledeto embora, manda embora o que ele protegeu de petistas. Dizem que o Onyx também ajudou a proteger os petistas ali do Ministério da Saúde e também os petistas do Ministério do Turismo. Isso é o que se comenta, isso é o que eu sei. Mas é preciso pegar essa oportunidade com as 2 mãos e fazer uma limpa no Ministério da Saúde. Não é tirar só o maledeto, é tirar todo o ranço de corrupção que existe lá dentro daquela estrutura e que vem sendo repetida desde o governo do FHC, acredite. Porque funciona assim, eles são um grupo, uma máfia, certo? Aí os membros deles vão se movendo entre os ministérios. Esse grupo é quem geralmente controla as verbas de publicidade. E o grupo que hoje está controlando essa parte de publicidade, tanto no Ministério do Turismo quanto no Ministério da Saúde, são grupos que vêm dos tempos do PT. E a SECOM faz vistas grossas. Não sei por que também. Não sei se é por fragilidade institucional, por não querer se expor, ou por ter sido convencida das vantagens de manter esse pessoal que é expert em trambicagens, não sei. Não quero aqui fazer juízo de valor, eu quero avisar para vocês
que a turma que operava nos governos de FHC, Lula, Dilma e Temer continuou operando nos governos, nos ministérios da saúde e do turismo, agora no governo do Bolsonaro. Então, na medida em que será demitido, mais dia menos dia, o maledeto, que o governo faça uma limpeza, que o governo passe a vassoura e elimine essas pessoas, porque são pessoas que atuam contra o governo. Observem que a estrutura de comunicação do Ministério da Saúde é toda amiguinha da Globo e da Folha. Por quê? Porque são pessoas que vieram lá de trás com essa prática e não vão abrir mão dessa prática porque é parte do perfil irresponsável deles. Eles têm esses acordos. Então, se o maledeto cair, eu gostaria muito que o presidente Bolsonaro aproveitasse e fizesse uma limpeza nos cantos, tirasse os cocô de rato que essas ratazanas foram colocando. Porque nada justifica que, dentro de um governo conservador, se mantenha em postos estratégicos de ministérios figuras que serviram, que se locupletaram, que se beneficiaram de esquemas em governos anteriores. Cabe sempre que fique bem claro: nós elegemos o Bolsonaro para fazer as mudanças, mas alguns setores resistem às mudanças. Alguns setores querem se manter apegados aos privilégios e aos antigos modos de operar. E volto a dizer, isso é uma característica no Ministério da Saúde e no Ministério do Turismo. Não tenho nenhum receio de falar isso. Eu sei do que estou falando. Inclusive, as agências de publicidade que atendem a oposição mantêm fortes e altos contratos com o governo federal. E em alguns casos, inclusive, renovaram os contratos. Eu sei que é difícil mudar uma estrutura, uma engrenagem que foi montada a partir dos tempos do Sarney. Mas é preciso aproveitar as oportunidades. Na medida em que não foi aproveitada a oportunidade do começo do governo, como o maledeto definitivamente pediu para ir embora e é hora de atender o seu pedido, então que o presidente aproveite a oportunidade e, quando nomear o novo ministro da Saúde, já diga: desinfete, desesquerdize a estrutura do Ministério da Saúde, porque do contrário sempre haverá alguém jogando contra o governo, contra os brasileiros. Nós vamos encerrando aqui o nosso Na Hora do Café, ensejando que dê tudo certo, que ele vá para o ar. Se você puder contribuir para o Superchat, ainda dá tempo. E nós nos encontramos de novo amanhã para mais um momento de muita alegria e de muita satisfação, de troca de energia. E vocês viram, mais um dia sem palavrão. Até amanhã. E um abraço, e que Deus nos guie, nos abençoe sempre.